Vamos lá, pessoal. Eu estou vendo que eu estou aqui, está vendo minha cara feia e microfone, né? Bom, continuando. Nós paramos aqui, só um review rápido aqui. Nós conseguimos pegar lá da minha página cadastro, trouxemos para cá o que nós precisávamos, né? Nós criamos um usuário que é para receber esses dados todos aqui. Nós criamos um novo usuário, né? E colocamos as informações dentro dele. Então nós temos aqui já um objeto, né? Usuário. E passamos a data para string. Beleza. Colocamos tudo isso no banco de dados nosso aqui em memória, né? Beleza, pessoal. Agora, voltando novamente só esse pensamento computacional, né? Um review rápido. Criei JSP, criei meu server para poder fazer a comunicação, aí criei minhas classes de domínio, que foi usuário, que representa uma pessoa, né? Que representa um usuário. Neste nosso contexto, nós criamos uma classe para representar nosso banco de dados e agora chegamos aqui, pegamos as informações da JSP, criamos um usuário para colocar informações dentro dele, colocamos isso dentro de um banco de dados, né, mesmo que seja uma classe representando isso, e agora eu quero pegar essa relação e devolver para a minha página. Aqui que está um pouco diferente do curso que a gente fez lá da Alura, porque lá ele fez várias páginas HTML, JSP, cada uma representando alguma coisa, talvez mais didático, sem problema nenhum. E o que eu fiz aqui é para mostrar a vocês que eu posso devolver as mesmas informações para a mesma página. Então não tem necessidade de eu ter que criar várias páginas para ficar devolvendo informações ou buscando, não. Essa foi a ideia de fazer um novo projeto com outra abordagem para ver se tira mais as dúvidas da gente, né, durante o curso. Então, beleza. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu pensamento computacional agora? Poxa vida, eu estou aqui no meu servlet, estou aqui em um local do meu sistema todo como um todo, né? E eu preciso que essas informações voltem lá para o front. Beleza? Lá para a página que chamou. Então, eu tenho uma relação aqui já. Então, o que é que eu faço agora para dizer o seguinte? Ó, eu pego essas informações e levo para algum lugar. Vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer a requisição, eu preciso setar essa requisição que está chegando, né? Que vai agora para outro local, com informações. Então, eu posso pegar o seguinte, ó, a requisição e dou um set attribute. Esse set attribute aqui, ele vai setar um atributo, né? O nome já é bem sugestivo. Mas o que é que realmente eu preciso colocar dentro dele? Eu preciso colocar um nome, posso chamar aqui de dados, sem problema algum, pode ser qualquer nome. É como se fosse aquelas caixinhas que eu falei nas outras aulas, né, que está trazendo lá da JSP para dentro do meu server. Então eu nomeio essas caixinhas, boto informações dentro dela, né, e trago essas caixinhas e abro aqui, que foi o caso aqui, ó, nome usuário, e-mail usuário, data usuário, né. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu tenho uma caixinha lá, que eu dei o nome de dados. Dentro dessa caixinha dados, eu vou botar as informações, vou colocar as informações que eu quero devolver, tá? E as informações que eu quero, cara, é uma lista, né? Então eu vou lá, ó, onde é que está a minha lista? Está no banco de dados. Banco de dados.get usuário list, que é o método que eu tenho lá. Eu não preciso dar um new banco, porque meus métodos lá são todos estáticos. Então eu consigo tranquilamente acessar sem ter que instanciar um objeto. Ok? Essa linha 35, turminha, ela é exatamente isso. Ó. Eu estou dizendo que minha lista de banco de dados, isso aqui retorna uma lista, né? Podia colocar numa variável, sem problema, e depois passar só a variável aqui, né? Mas estou passando direto. Então, essa lista que retorna aqui, ele vai lá para outro local, que eu não disse ainda, e o nome que eu dei a essa lista aqui foi dados. É isso que eu fiz, beleza? Agora nós temos aqui, ó, um request dispatch. Esse request dispatch é uma classe também que faz que manipula essas informações, que leva as informações, né, de um local para outro. Ele vai despachar daqui para onde eu quero que ele leve. Então, request dispatch, bota uma variável aqui, geralmente se usa RD, são as iniciais, né, mas poderia ser qualquer nome. E ele é um get request dispatch, tá? E aqui nesse local, eu vou dizer para onde eu quero que ele vá. Entre aspas duplas, eu vou dizer o seguinte: eu quero que ele volte para cadastro.jsp. Então, estou falando aqui que já coloquei o atributo na requisição e agora estou dizendo que o request dispatch, que é essa minha classe, ela vai ficar responsável por levar essas informações lá para cadastro. Escrevi errado aqui, né? Cadastro JSP, beleza?
Tá, uma vez fazendo isso, cara, não tem mais o que fazer, né? Eu vou fazer agora o seguinte, vou pegar o objeto do request dispatch, ó, rd.forward, forward, ok? RD forward, tá? Ó, difícil falar, forward, é isso aí. RD forward, ok? E mando a minha requisição e mando a minha resposta. É o que ele espera receber. Belezinha? Se der algum erro aqui, é essa aqui, ó, que quando fica sem, tá? Ele pode acusar quando você está fazendo, que ele precisa, tá? Que esse método aqui, ele precisa ser adicionado, ó, um exception nesse método, tá? Na assinatura do método. Então você vai lá, se a IDE não permitir, você pode digitar sem problema. Você bota vírgula e bota outro exception, que é servlet exception, tá? E aí já para de dar esse erro. Belezinha? Bom, feito isso, já está pronto. Claro que se eu executar aqui, vamos executar, né? Porque se der algum erro diferente, a gente já sabe onde é... Até agora estava sem erro, então se der algum erro foi nessas 3 linhas que nós colocamos aqui, né? Beleza, vamos ver aqui. Ele é bem educado, né? Vai já jogar na minha cara aqui o browser, quer ver? Se ele não abrir do outro lado aqui. Vamos ver. Ok. Tchan. Beleza. Ó, abriu aqui, né? Vamos lá. Usuário. Bom, o que eu mandar aqui, se eu mandar alguma coisa vazia, ó, ele está esperando receber lá. Está sem tratamento de erro. Aí realmente vai dar esse erro 500. Então, eu estou provocando alguns erros também, para que na cabeça de vocês fique, quando acontece um erro, o que é que pode ser, né? Mesmo que ele explique aqui, a gente às vezes fica assustado com o erro e não entende, né? Por exemplo, aqui, ó, ele fala assim, um exception, né? Datetime, text, não pode ser passeada. Cara, isso aqui, na verdade, ó, ele está falando do datetime, né? É porque foi sem nada, foi sem data. Quando chega lá, ele não vai fazer um passe lá dentro, então deu pau. Beleza, vou só voltar aqui, ó. Vamos imaginar agora se eu coloco uma data. Ah, se eu coloco a data assim, ó. A data no formato brasileiro. Ó, não pôde ser passeado. Ele não encontra também, tá? Mesmo que eu coloque informações aqui, ó. Vamos colocar bia@gmail.com e a data errada. Vai dar erro também, erro 500, erro nosso, ó. Mesma coisa, ó, não pode ser passeado. Agora, se eu boto a data no formato americano, 2021, por exemplo, 1 do 1, né? Aí já vai funcionar perfeitamente, ó. Então a gente tem que a gente tem que se ligar sempre nesses erros, porque às vezes é erro nosso de digitação, que ali tem um erro que a gente tem que tratar. Eu não estou tratando erro nenhum aqui, está jogando aqui porque o intuito é estudar serverless, né? Então é mais uma dica também, quando acontecem esses erros, a gente às vezes está tão estressado, querendo terminar um projeto, querendo estudar, e às vezes é uma besteira, e a gente se perde, perde um tempão, perde um dia, por erro de atenção nossa, tá bom? Então olha só, o que aconteceu aqui, ele foi lá no server, voltou para minha JCP cadastro, né? Não trouxe nada porque eu não mandei nessa página colocar nada. Ele foi e voltou, né? Deve não, ele conseguiu, com certeza ele colocou no banco de dados as informações, mas não me devolveu. Mas era esperado isso, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, só review novamente. Eu pego aqui o banco de dados onde nós paramos na aula passada, eu pego o REC, né, que é o request, que está chegando, seto o atributo nele, dou o nome para esses atributos que eu vou setar, tá? Que isso aqui eu vou precisar lá na outra página, desse nome, e coloco dentro dele uma lista de usuários. Beleza. Depois eu chamo essa classe, dou outro nome aqui, pode ser qualquer nome, tá? E digo para onde esse request dispatch tem que ir. No caso, eu quero que ele volte lá para cadastro. Então, cadastro vai ter condições de pegar esses dados aqui, ó, e saber o que tem dentro dele. Belezinha? E dou isso aqui, né, ó. Rec resp no forward. Cara, eu sempre escuto esse negócio na internet, repito, mas na hora de falar enrola. Forward. Triste, né? Vamos lá. Cadastro, ó. Em cadastro aqui, agora eu quero mostrar aquela lista. Você vê que eu estou apenas com uma página. A mesma página que cadastra, eu quero mostrar o retorno, né? Olha que bacana. Vamos colocar aqui um H3, tá? Isso aqui é HTML. Opa. HTML puro, né? Acho que a galerinha toda já sabe o que é isso aqui. Então, H3, eu vou colocar assim, ó, lista de usuários. Usuários, né? E vou colocar assim, 0.
Usuários cadastrados. Tá zero, não tá automático aqui ainda, mas é só para a gente ter uma noção da estrutura, né, da parte da gente. Beleza. E agora, pessoal, foi onde encontrei outro erro, e muita gente, eu acho que martelou nisso também, quando a gente vai usar JSTL, que tem que importar a biblioteca lá no Eclipse, e de repente Tomcat 10 com Java 8, aí foi que começou a embananar para mim, e eu só resolvi, como eu falei na primeira aula, né, usando aquela configuração, vou fazer exatamente como eu fiz e que deu certo, tá? Se eu for colocar aqui C, dois pontos, né, que isso aqui não tem nem como funcionar, porque ele não vai entender. É for each. Ele pode estar dizendo que vai importar aqui. Como essa ideia é muito inteligente, provavelmente ela já importe aqui, já joga para o POM. Mas vamos fazer isso manual? Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando o Maven, ó, vou aqui no Maven, no .xml, tá? Geralmente, quando a gente coloca uma dependência no arquivo POM, coloca por último, porque se der algum pau no sistema, foi a dependência, você sabe que foi as últimas. Não fica perdido aqui no meio das outras dependências, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dependency. A ideia já puxa para mim toda a estruturazinha básica. Se eu colocar aqui, ó, org.glassfishweb, pronto. Já trouxe para mim o que eu precisava. Essa dependência aqui, ó, é que está me garantindo usar o JSTL no meu sistema, beleza? Essa dependência aqui, ok? Muito bem, vou fechar aqui o meu POM. Sim, quando eu faço isso, deixa eu baixar aqui. Quando eu faço isso, já atualizou meu POM? Eu nem percebi. Eu coloquei isso aqui, ele já atualizou. Aparece aqui um íconezinho de atualização do .xml, com esse Mzinho aqui, sabe? Do meio. Você clica e ele atualiza. Aqui já foi. Já. Então, massa. Beleza. Fechar aqui o POM, tá? Então, voltando aqui para a minha tela de cadastro, que é onde está vindo tudo para mim, onde tem relatório e tudo, eu agora vou chamar um for each para fazer um loop, né? Então, ó, for each, e eu acho que ele já trouxe, já importou para cá, ó. Então, essa ideia realmente é fantástica, ó, taglib prefixo C, ó, né? Como o Nico falou lá, a letra que eu quiser colocar aqui, eu troco e mudo aqui, pode ser qualquer letra, tá? Qualquer palavrinha. O RI, ele traz já o correto, da sam.com, JSP, né? Core. Beleza. Então, isso aqui é um loop. E nesse loop aqui, nessa estrutura de loop, eu tenho o quê? Eu tenho itens e tenho var. Tá? Fácil de entender também pra caramba isso aqui, ok? Então, esses itens aqui, quais são os itens que eu vou utilizar nesse for each? Quais são os itens que eu vou utilizar para fazer esse loop, né? Para iterar, ou seja, para contar, para repetir. Então, esses itens aqui é o que eu estou recebendo lá do meu servlet, tá? Aqui, ó, essa lista de usuários e que eu dei o nome de dados. Então, turminha, o que eu tenho que receber lá são a caixinha dados. Eu volto aqui, ó, no meu cadastro e coloco aqui dados. Vai dar um errinho aqui, tá? Mas é proposital para vocês verem também outro erro comum que a gente esquece e termina se perdendo. E eu vou dar um nome para essa iteração, para esse fluxo, para esse loop, né? Ele está lá rodando, rodando, e para cada passagem que ele fizer dentro dos meus dados, como é que eu pego essas informações? Então eu dou uma variável, dou um nome para isso. Vou colocar aqui, ó, usuários. Ou usuário, né? Mas no singular, porque para cada iteração é um usuário. Então, usuário 1, 2, 3, enfim, usuário. E para eu mostrar isso, pode ser o que eu quiser. Vou botar um parágrafo aqui, por exemplo, tá? Só que aí, como é que eu faço para mostrar o usuário, né? Se eu botar usuário, é interessante, porque se eu colocar o usuário, isso aqui é um texto. Isso aqui não é um... Ó, vamos rodar. Até aqui tá aparentemente tudo ok, tá? Mandei para cá, já estava dando certo, né? Agora vai aparecer essa lista aí, porque é só um HTML simples, um H3. Esse for each deve estar funcionando, porque a gente botou a classe no Maven, importou para cá. Então, aparentemente, tudo funcionando. Só que, provavelmente vai dar um erro aí. Vamos lá. Talvez não vá dar um erro porque eu não estou usando o que é para usar. Eu estou usando apenas texto. Vou explicar a você já já. Aqui não deu erro. Então, provavelmente vai funcionar. E já ia dar erro aqui, porque é a mesma página que eu uso para listar e para voltar. Mas, ó, ele já me trouxe aqui um usuário. Como assim ele me trouxe um usuário se eu não cadastrei nada, né? Ele me trouxe isso aqui, ó, usuário. Porque eu coloquei um texto aqui para aparecer e apareceu o texto.
Belezinha? Ok, então não é usuário na verdade, né? Se é da classe usuário, eu tenho na variável usuário, ó, na variável usuário, variável, tá? Não é um texto. Na variável usuário, eu tenho a minha classe usuário. Eu tenho isso aqui, ó. Então eu tenho um ID, ficou indi, né? Aproveitar já e corrigir aqui, ó. Tinha ficado indi. Se vocês tiverem, acho que vocês viram durante a programação aqui, né? Mas eu só vi agora. ID, ID, beleza. Get ID, set long ID, set ID, beleza. Foi mal aí. Bom, eu tenho um ID, tenho um nome, e-mail e data, beleza? Então, quando eu estou aqui, essa variável tem que me trazer tudo isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, nome, ele tem que me trazer o nome. Porém, não assim como o texto, né? Tá? Não assim como o texto. Tá com cara de quem vai dar aquela telinha branca de novo e voltar. Quer ver? Deixa eu só clicar aqui, ó. Telinha branca, mas ele volta. Ele faz isso umas 5 vezes por dia. Mas eu acho que é falta de memória, que essa máquina é até boa. A máquina em si, o processador é um i7 e tudo, só que só tem 8 de memória, 8 GB de memória. Caraca. Voltou. Beleza, vou dar uma cortada. Usuário nome, só que não assim, né? Eu tenho que usar o Expression Language, lembra? Que é o cifrão e... Aí, paguei foi tudo, né? O Eclipse até permite fazer isso. O Eclipse, não. O IntelliJ. Você quer gostar do Eclipse? Ó, ele permite eu fazer assim, ó. Ele já põe para mim. Então faltou Expression Language, que é exatamente o dólar, né? O cifrão e entre chaves. E o que está dentro dele, ele se comporta agora não mais como um texto comum, mas sim, nesse caso, como uma variável. Então, se eu colocar agora o usuário nome, ele vai trazer para a minha página da minha classe usuário nome. Só que veja bem, o usuário nome é uma variável, tá? Que eu dei como nome, né? Dos dados que estão chegando. Só que tem um errinho aqui ainda, tá? Vamos lá rodar para vocês enxergarem também esse erro. Eu acho muito bacana a questão desses erros, porque a gente vai, na cabeça da gente, vai ficando, poxa, deu esse erro, eu vi esse erro quando eu fiz isso, eu esqueci de fazer isso e aconteceu esse erro, gerou esse erro. Então eu também acho bacana, sabe, a gente estudar vendo os erros, porque fica mais fácil. Quando a gente se depara com um erro, a gente rapidinho, opa, foi aqui, foi ali, enfim. Vamos lá, né? Vamos para a educação aqui do IntelliJ, que ele vai abrir na tela. Deixa eu fechar essas outras aqui, porque já está lotando aqui, daqui a pouco fica sem memória. Então, cadastro de usuário, ó, exatamente. Chega a dar um negócio no coração da gente, ó. Erro 500, caramba, tudo certo, tudo funcionando, por que agora deu errado? Será que o erro está aqui, né? Na verdade, o erro está aqui, ó. Mais uma vez, dados, mas dados não está vindo de lá, tá sim, ó. Dados está vindo lá, está com o mesmo nome. Só que dados está vindo de lá, e aqui no meu JSP, isso aqui tem que ser uma variável. Ele está vindo com informações dentro dele, não simplesmente um texto, tá? Então, o que, é que eu vou fazer aqui, ó? Cifrão, Expression Language, dados. Agora sim, ele está pegando, buscando a variável que está vindo do serverless. Beleza? Vamos só rodar mais uma vez para a gente ver realmente acontecendo. Eu acho que a gente já vai funcionar até o nosso formulário já. A parte de cadastro vai ficar pronta já. Beleza? E como é que a gente pode também usar essa questão do zero, né? Quantos usuários cadastrados? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí também. Vamos lá. Eu não sei quanto tempo de aula já, mas vou já parar, tá? Para partir para outra aula. Quando a aula é muito grande, até para transformar em MP4, tudo demora muito. Ó, cadastro de usuário. Vamos colocar aqui a famosa BIA, né, que a gente está usando. bia@gmail.com, tanto faz também, porque a gente não está vendo nada, né? E Bia, vou botar a data americana ainda, porque a gente não transportou isso para brasileira, né? Salvar, ó, apareceu Bia. Não tá zero usuário ainda, porque a gente não fez nada aqui ainda. Se eu colocar aqui Chico, por exemplo, e-mail Chico, 2020, 2021, é ruim a data americana, a gente não está acostumado, né? Ó, Chico, e assim vai. A distância aqui é porque está como parágrafo lá, né? Não é uma lista, para ficar um pouquinho mais próxima. Então está funcionando já. Pelo menos essa parte de cadastro está perfeita. Vamos só ajeitar isso aqui para terminar a aula. E daí a gente volta para fazer outras alterações. Beleza?
Então, aqui, pessoal, é fácil, né? Eu posso usar uma expression language do mesmo jeito, só que aqui dentro eu ponho dados, né? Uma lista que está vindo de fora. E qual é a função lá? É size, né? Então, eu acho que assim já vai funcionar. Vamos testar? A gente testa, termina essa aula e começa outra, tá? Vamos lá, size. Vamos ver aí se vai começar com 0, né? Não sei, acho que sim, acho que sim. Acho que não dá erro não se ele tiver vazio. Vamos ver. Se der erro, a gente bota aqui um if, um condicional. Tá bom? Eu não lembro lá se eu coloquei if ou se foi direto. Se volta como nulo, né? Talvez. Ok, ó. É, volta como nada, tá? Então vamos ter que colocar um condicional para ser zero. Mas se eu colocar aqui, vamos lá, ó, 2021, já tem aqui, né? Ó, aqui já apareceu um, tá vendo? Bacana, né? Ó, se eu colocar meu amigo Chico aqui, ó, mesma coisa, uma data qualquer, só para a gente encher, ó, já vem 2 usuários, tá? Só faltou o zero. Então a gente pode usar até um if lá, para quando não tiver nada aparecer zero, ou nem aparecer mensagem nenhuma, só começar a aparecer mensagem quando tiver alguma coisa, tá bom? Mas vou deixar para a próxima aula. Vou encerrar aqui, vou subir essa aula agora e começar a gravar outra, tá bom? Valeu!